Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro, professor da Rede Municipal de Ensino, e hoje nós vamos para a nossa quinta aula de Geografia com o tema a relação sociedade e natureza. Antes disso, vamos para o procedimento de higienização das mãos. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos aos objetivos da nossa aula. Apresentar os aspectos do meio físico-natural do continente americano, tais como relevo, clima e vegetação. Relacionar o uso e ocupação do solo e do mar no continente com as características naturais, destacando o exemplo de alguns países e regiões. Identificar os recursos naturais presentes na América, sua distribuição espacial e a importância da geração de energia e riquezas para os países em que se localizam. E, por fim, evidenciar os problemas ambientais ocorridos atualmente, em especial nas regiões da Amazônia e do Pantanal, no que diz respeito às queimadas, além da questão também do estresse hídrico. E antes disso, recordando rapidamente, na última aula, nós falamos do tema educação, tecnologia e inovação, os fatores econômicos, como os gastos públicos em educação, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, como que isso vai determinar o nível de desenvolvimento nos setores de educação, de pesquisa, no desenvolvimento tecnológico nos países. Citamos exemplos de países da América, como Brasil, Argentina, México, Estados Unidos da América, dentre outros. Os tipos de trabalho no campo e na cidade, então a diferença entre os níveis tecnológicos aplicados em cada tipo de trabalho, tanto no campo como na cidade. A expansão econômica, com o processo de descentralização industrial, mostrando quais são as principais empresas atualmente, onde que elas se localizam, a saída do capital dos polos tradicionais para os polos emergentes, então todo o movimento do capital no mundo atual. Os capitais estrangeiros no Brasil e a balança comercial brasileira, os investimentos chineses aqui no Brasil, investimentos também do Brasil fora do país, com a questão do comércio exterior, por exemplo. A África e a diversificação dos parceiros comerciais também destacando a China, dentre os parceiros comerciais atualmente no território africano. A ascensão da classe média africana, garantindo também um acesso de parte da população que antes não tinha esse acesso a bens tecnológicos e a ferramentas que dão acesso à internet, por exemplo. Esse acesso às tecnologias de comunicação e a exclusão digital, então, que grande parte da população ainda não tem acesso, e o acesso, muitas das vezes, também não garante a informação de qualidade para essas pessoas, e as redes virtuais de comunicação no Brasil. E, finalizando, a disputa pela instalação da tecnologia de 5G aqui no território brasileiro, principalmente entre Estados Unidos e China, numa disputa tecnológica aí que vem ocorrendo atualmente em todo o mundo, e o Brasil envolvido também nessa questão. Dando início à aula de hoje, nós vamos falar primeiramente dos aspectos físicos do meio natural no nosso continente, e aí nós temos o relevo. Na América do Norte e América Central, nós vamos observar que a faixa próxima à costa oeste, ela vai estar então mais elevada do que as demais porções aqui no continente americano, com exceção aqui da região da Groenlândia, mas na parte continental, de fato, nós vamos ter aqui então a região das Montanhas Rochosas, próxima região onde se localiza a cidade de São Francisco, com elevações aí bastante superiores do que as outras regiões, a porção central, indo até aqui a porção leste da América do Norte. Na América Central nós vemos então se repetir, aqui ao sul do México também, em algumas regiões, a partir do sul do México, quando a gente tem início a América Central até o norte da América do Sul, também algumas regiões um pouco mais elevadas. Na porção central nós vamos ter aqui a formação de algumas regiões de planalto, indo em direção à porção leste nós já temos a formação das planícies costeiras. Então aqui nós vamos ter, aqui essas planícies também na porção central, a formação dos grandes lagos na região do Canadá e
Chegando aqui próximo à planície costeira, nós temos ainda também a formação da montanha dos Montes Apalaches. Então, esse é um quadro geral do relevo nessa região mais ao norte do continente americano. Quando nós viemos aqui para a América do Sul, nós vamos continuar tendo elevações aqui na porção mais oeste do nosso continente, onde se localiza, por exemplo, a costa do Peru, o Chile, formando ali a Cordilheira dos Andes. Tanto no caso anterior quanto aqui na América do Sul, nós temos a presença, né, de placas tectônicas que formam os chamados dobramentos modernos. Então, são formações aí que remontam a aproximadamente 65 milhões de anos atrás, que deram origem a essas elevações nessa porção mais oeste do nosso continente. Na porção mais a leste, nós temos aqui no território brasileiro, também a planície costeira, porém na porção aqui da região sudeste, parte da Bahia também, nós temos a formação de algumas regiões planálticas, serranas, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a Serra do Mar, aqui nós vamos ter a serra da região também do Caparaó, na região do Espírito Santo, na divisa com Minas Gerais, onde nós temos a formação do Pico da Bandeira, por exemplo, indo até aqui também, nesse Planalto Central, na região ali dos estados de Goiás, na divisa aqui com Tocantins e Bahia, com porções mais elevadas do terreno também. E aqui nós temos a planície também platina, né, na região ali onde se encontra, por exemplo, o Pantanal sul-mato-grossense, né, que pega parte também dos territórios do Paraguai e da Bolívia. Da mesma forma também nós temos aqui uma região já de relevo mais desgastado, formando a planície amazônica, que são duas áreas, né, a região do Pantanal e da Amazônia, que nós vamos falar um pouquinho melhor também mais ao final da aula. E aqui nós temos a formação novamente de uma outra região mais elevada, na região do Monte Roraima, então bem no extremo norte do território brasileiro, já na divisa ali com os países da região da Colômbia, Suriname, as Guianas também, próximo ao extremo norte do continente, do subcontinente, né, da América do Sul. Então aqui nós temos o deserto do Atacama, na porção mais a oeste, logo em seguida a formação da Cordilheira dos Andes, que eu já mencionei. Na região do Rio Paraguai é onde se encontra a planície platina, depois o Planalto de Mato Grosso, nessa porção do Brasil Central, chegando aqui até as regiões serranas, próximo à cidade de São Paulo, aqui no Brasil. Depois, com relação ao clima, então, focando aqui no continente americano, nós temos, então, na região próxima à linha do Equador, o clima equatorial, que é caracterizado por ser predominantemente quente e úmido ao longo de todo o ano. Então, é um clima que nós vamos ter aí chuvas regulares ao longo de praticamente todo o ano e temperaturas muito elevadas também, porque é a região do planeta que recebe a maior quantidade de radiação solar. Depois nós vamos ter aqui na região tropical a formação do clima tropical. No caso do Brasil, nós temos a formação do clima semiárido também na região nordeste. Na região da Cordilheira dos Andes, devido à elevação daquela cadeia de montanhas, nós temos ali a formação de climas de alta montanha. Então, uma formação típica de climas que têm elevações superiores a 3.000 metros de altitude. Temos também aqui a formação do deserto do Atacama, lá, e de outros desertos aqui na costa, que nós vimos também naquela ilustração anterior. Quando nós vamos para o norte, algo semelhante. Então, aqui na região da Guatemala e do México, nós temos a formação também de clima tropical, clima equatorial. Quando nós vamos em direção ao norte, já entrando no território norte-americano, a formação de desertos e clima semiárido, próximo à região também das montanhas rochosas, também com climas de alta montanha, e aqui na porção mais a leste do território norte-americano, né, no sudeste mais precisamente, nós temos então a formação do clima subtropical, que nós encontramos também aqui na região sul do Brasil, indo até ali a região do Uruguai, norte da Argentina. E mais ao norte, nós vamos ter aí o clima frio, que tem temperaturas mais frias, predominantemente, né, ao longo de todo o ano, chegando a temperaturas negativas e as máximas ali em torno de 10 graus Celsius no máximo no verão. E o clima polar, que
próximo às regiões polares, como é uma região que recebe muito pouca insolação ao longo de todo o ano, nós vamos ter aí temperaturas bem mais frias, né? E a superfície congelada praticamente todo o ano nessas regiões. No caso aqui na América do Sul, nós não temos esse tipo de classificação em função de que o nosso continente ele não atinge, né, a região aqui do Círculo Polar Antártico, então não chega a formar esse tipo de clima. Aqui, para exemplificar, na região do Alasca, nós temos então, do lado esquerdo aqui, a temperatura e do lado direito, os níveis de precipitação. Então, observem que as temperaturas, principalmente, né, boa parte do ano, elas ficam abaixo de 0 graus. Então, aqui praticamente de janeiro até março e depois de outubro até dezembro, nós vamos ter temperaturas negativas. E, com exceção aqui do período que a gente tem a formação do verão no hemisfério norte, né, primavera e verão, aí sim nós teremos temperaturas um pouco mais elevadas. Quando nós pegamos San José, na Costa Rica, né, que já está aqui na divisa entre o clima tropical e o clima equatorial, observe que nós temos então temperaturas elevadas, né, na faixa ali próximo de 25 graus ao longo do ano e também precipitações, né, quase que o ano todo ocorrendo nessa região. Na América do Sul, então, semelhante ao clima de San José, nós temos aqui em Maracaibo, na Venezuela também, temperaturas elevadas, acima de 30 graus ao longo de todo o ano, por estar próximo à região equatorial. E nós temos ainda também níveis, né, de precipitação, apesar de não muito altos, mas com uma certa regularidade ao longo do ano. E Concepción, no Chile, como nós já temos aqui uma região mais ao sul do continente, nós vamos ter aí temperaturas também um pouco mais baixas, principalmente no inverno dessa região, com temperaturas que vão chegar próximo aí de 10 graus Celsius. E Recife, no Brasil, que é uma região também situada numa região de clima tropical úmido, né, numa subclassificação deste tipo de clima, nós vamos ter temperaturas elevadas ao longo de todo o ano e a questão da umidade fica clara aqui também nos níveis de precipitação. Com relação à vegetação, ela, em alguns casos, é até influenciada justamente pela questão do clima. Há uma inter-relação entre esses dois fatores. Tanto o clima influencia a vegetação, como a vegetação também influencia o clima. Então, por exemplo, aqui na região do clima equatorial, no caso do território brasileiro e países vizinhos aqui, Venezuela, Peru, Equador e etc., nós temos a formação da floresta tropical ou equatorial da Amazônia. Na costa brasileira, nós temos também aqui a formação da floresta tropical da Mata Atlântica, e na porção mais central do nosso continente, nós vamos ter, por exemplo, a formação do Cerrado, que é o que ocorre na nossa região. Então, que é adaptado a um período de clima um pouco mais seco, nos períodos do outono e do inverno aqui no nosso território. Quando nós vamos para o extremo norte, para citar alguns exemplos aí, no caso da América do Norte, nós vamos ter a ocorrência da floresta boreal, floresta de coníferas, né, que ocupam uma grande faixa do território do norte do Canadá, e a tundra, que vai ocorrer nas regiões congeladas de clima polar. Essa vegetação é uma vegetação que ela fica visível, né, ela vai florescer somente no período do verão, que dura ali em torno de 3 meses, nessas regiões no extremo norte do nosso planeta, porque ela fica congelada quase o ano todo, como eu já comentei anteriormente. E aqui mais ao sul nós vamos ter a formação aí, então, de alguns tipos de vegetação semiárido e vegetação desértica, adaptada também a esses climas mais áridos que nós temos aqui nessas formações desérticas e também na região aqui das montanhas, no entorno das cordilheiras, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte. Com relação às florestas, né, as originais e as remanescentes, no caso aqui da América, vejam que a América do Sul, na região aqui da Amazônia, do Pantanal e também aqui na região da América Central, onde eu mencionei que nós temos a ocorrência de climas tropicais e equatoriais, nós temos a formação da maior parte dessas florestas, que grande parte delas ainda resiste à ação humana, mas, por exemplo, a Mata Atlântica, né, devido ao processo de ocupação que ocorreu no território brasileiro, tendo início aqui na região litorânea, ela já foi muito devastada. Então, observem pela legenda aqui, né, que no caso das florestas tropicais, grande parte delas aqui no território brasileiro, principalmente na faixa litorânea, na Mata Atlântica, elas já foram, então,
devastadas, né? A cobertura atual, que é o mais verdinho aqui, ela permanece principalmente sobre a região da Amazônia e do Pantanal, mas vejam que já existem algumas manchas, né, que mostram também a devastação dessas áreas. Com relação às florestas temperadas e boreais, né, então ainda há também uma grande presença das florestas de coníferas, por exemplo, no norte do Canadá. E aí então o nível de biodiversidade, né, que é influenciado justamente pela combinação dos dois fatores que eu mencionei no processo de formação das florestas tropicais e equatoriais, que são então o calor e a umidade, né? Então a abundância desses dois fatores faz com que a biodiversidade nessa região, na região intertropical, ela seja maior. Observem aqui que o verde mais escuro significa que essa biodiversidade de espécies, tanto vegetais quanto animais, é mais alta, e quanto mais claro, mais baixa essa biodiversidade. Então, nas regiões mais ao norte, onde o clima é mais frio, nós temos uma menor biodiversidade do que nas regiões de clima intertropical. E quanto às áreas protegidas, né, o verde mais escuro aqui significa que mais de 20% do território ele é constituído por áreas protegidas, e até chegar aqui, né, eu comecei ao contrário, mas então a faixa amarelinha ali seria menos de 2%. Então, indo de menos de 2% até o mais escuro com mais de 2%. E o branquinho é onde não tem dados disponíveis. No caso aqui do continente americano, então, Brasil, por exemplo, Bolívia, Colômbia, Estados Unidos, são países que têm grande parte do seu território, né, com áreas protegidas. O que nós vamos ver, em alguns casos, não garante que essas áreas, de fato, né, sejam mantidas sob proteção devido à pressão de vários atores que atuam degradando esses ambientes. Depois nós temos a distribuição dos recursos hídricos. Então aqui nesse caso, o nível de potencialidade, considerando aí o metro cúbico, que é a medida utilizada para água, por habitante por ano. Então vejam, né, que a América do Sul e a América Central principalmente têm índices aí muito elevados de metro cúbico por habitante por ano. No caso da América do Sul, Brasil, Argentina, por exemplo, eles têm aí entre 10 e 100 mil metros cúbicos por habitante por ano. Alguns países aqui, como a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, o Peru e o Chile, têm mais de 1.000 metros cúbicos por habitante por ano. No México, por exemplo, esse índice ele já é um pouco menor. No caso dos recursos naturais, né, que está relacionado também à economia desses países, falando mais especificamente dos recursos minerais, nós temos aqui, por exemplo, no caso da bauxita, que é matéria-prima para a produção de alumínio, o Brasil sendo um dos principais produtores, né, desse minério. Então, o Brasil produz aí na escala de 10 a 40 milhões, né, de toneladas de bauxita por ano. E aí nós temos também países aqui do sul da América do Sul e na América Central, que também contribuem para essa produção no nosso continente. No caso da produção de carvão mineral, se destacam os Estados Unidos, e nós temos também a Venezuela e o Canadá sendo produtores desse tipo de mineral. No caso do estanho, nós temos aí principalmente Brasil, Bolívia e Peru, também produzindo uma quantidade significativa desse minério, e o minério de ferro, no caso, o Brasil novamente se destacando como um dos principais produtores de minério de ferro no continente americano. E aí então, Canadá, Estados Unidos, México e o Chile também sendo produtores de quantidades significativas desse minério na nossa região. Observem, né, que em vários casos aí, países asiáticos eles se destacam, né, a nível global mais do que os países do continente americano. Com relação então aos combustíveis fósseis, aqui nós percebemos, então, na cor vermelha nós temos o petróleo, na cor verde o gás natural e na cor preta o carvão mineral, que são todas fontes de combustíveis fósseis, né? Então, esses depósitos, né, eles, no caso do continente americano, tem grande porção deles localizados também no território dos Estados Unidos da América e do Canadá. E aí depois, né, nós vamos ter aí também o México, a Venezuela, a Colômbia, o Equador e o próprio Brasil e a Argentina como produtores também dessas fontes de combustíveis fósseis. E aí, mais uma vez, né, se nós formos olhar aqui para o contexto da Europa, da Ásia, nós vamos ter aí grandes produtores também dessas fontes minerais. Com relação às fontes de energia renováveis, que são uma alternativa para se deixar a dependência que a sociedade atual tem
do petróleo, por exemplo, e de outras fontes de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, nós temos, né, a energia eólica, a biomassa, a energia hidrelétrica e a energia solar. No caso aqui do continente americano, reparem que nós temos, né, principalmente grande produção de biomassa na América do Norte, na América do Sul, e também de energia hidroelétrica. Apesar de países como o Brasil e os próprios Estados Unidos da América apresentarem um grande potencial de geração de energia eólica e energia solar, mas ainda não há uma infraestrutura instalada capaz de garantir, né, uma maior produção desses dois modelos de energia. No caso da América Central, com relação à energia hidrelétrica, nós temos o caso aqui, né, do sistema de interconexão elétrica entre os países dessa região, da América Central. E aí nós vamos ter aqui, então, essas linhas que ligam desde a Guatemala até o Panamá, com projetos, né, de barragens na cor azul e grandes barragens na cor verde aqui, que já estão em operação ao longo da linha que conecta esse sistema. Porém, observem que há várias contestações com relação a esse projeto, porque geralmente a construção de barragens ela implica em vários impactos socioambientais. O que significa isso? Você tem que alagar uma determinada área para construir a usina, a barragem, o lago que vai alimentar essa barragem da usina, e aí você vai atingir diversas espécies que vivem no entorno daquela área e também comunidades que dependem daquela área para sobreviver, que habitam aquelas áreas já há muitos anos e que têm uma relação muito forte com aquele lugar. Então, devido aos protestos, às manifestações, ocorreram inclusive, né, diversos assassinatos em vários pontos diferentes, entre 2010 e 2016, de manifestantes que se colocavam contra a realização desses projetos na América Central. No caso do uso do solo do mar, na América do Norte, nós vamos ter aí, principalmente na porção central aqui, né, áreas de lavoura, áreas de pastagem também, a criação aí, né, de diversas espécies, como gado, caprinos, suínos e aves. Mais ao norte, observem, né, naquela região da floresta de coníferas, de clima frio, lá no norte do Canadá, nós vamos ter aqui na porção central e norte do Canadá, principalmente a extração de madeira. E nas regiões litorâneas, principalmente aqui, ó, na costa do Pacífico e também na costa do Atlântico, nós temos então uma forte atividade pesqueira também nessas regiões. Além disso, nós vamos ter, né, na verdade até como consequência dessas atividades humanas, o conjunto dessas atividades, grandes problemas ambientais que afetam a nossa sociedade hoje. Então, por exemplo, aqui nós temos marcado na cor azul os parques nacionais, né, que são áreas de proteção, mas fora essas áreas nós vamos ter então risco de chuva ácida, principalmente na região mais urbanizada, aqui na porção mais central e leste do continente, no caso do subcontinente da América do Norte, e também aqui próximo à costa oeste desse continente. Nós temos também nessa cor roxa aqui áreas de poluição marinha pesada, contaminação radioativa em alguns pontos também. Então, uma série de problemas ambientais que são gerados pela ação do homem na natureza. Não vai ser muito diferente no caso da América do Sul. Então, nós temos aqui também, na região do Brasil Central, por exemplo, na região aqui do Uruguai e norte da Argentina, forte atividade agropecuária, também com a diversidade aí de atividades, né? Então, criação de gado, de suínos, de ovelhas, caprinos, produção também de cacau, algodão, café, arroz. Então, uma diversidade de atividades que ocorrem nesses territórios e uma forte atividade pesqueira também nas costas do Oceano Atlântico e principalmente, nesse caso aqui, do Oceano Pacífico, tá? Na região do Peru e do Chile. E aí nós vamos ter também consequências, né? Por exemplo, as áreas aqui já de florestas que vêm sendo devastadas, aquelas que já foram e ainda continuam também sendo devastadas, e áreas de poluição marinha pesada também, onde ocorre, né, regiões portuárias ou uma intensa atividade pesqueira que contribui também, né, pela grande quantidade de embarcações que se movimentam ali para a poluição dessas áreas. E aí as áreas de desertificação também, próxima à região onde já existem os desertos, que são problemas que têm afetado a população humana e preocupado também estudiosos e algumas autoridades desse setor. No caso do Brasil especificamente, então nós temos aqui culturas camponesas, né, como produção de feijão, tabaco e mandioca, na região norte e nordeste, parte da região central e sul do país.
Depois nós temos também as culturas comerciais, como soja, frutas cítricas e outros cereais, ocupando aqui basicamente o centro-sul do país, e a pecuária extensiva também, né, que inclusive é uma das atividades que vem se deslocando de forma mais intensa na região da Amazônia brasileira. E aqui, justamente nas áreas, né, nessas bolinhas amarelas aqui, onde nós temos então conflitos ligados à terra. No caso do Paraguai, nós vamos ter então atividades semelhantes, né, na cor rosa aqui a cultura de soja, e reparem que próximo à divisa com o território brasileiro, numa influência muito grande também de grandes produtores latifundiários brasileiros que atuam também em território paraguaio. Nós temos também pecuária extensiva em grande parte desse território e a área de floresta aqui, né, na região do Pantanal, que faz divisa com o Brasil e a Bolívia. E aqui é importante destacar o aquífero Guarani, né, que pega grande parte do território brasileiro, passando pelo Paraguai até o norte da Argentina e parte também do Uruguai, que é uma das maiores áreas de reserva de água subterrânea no mundo. Então, essa região é uma região muito importante devido a essa disponibilidade desses recursos, né, além dos grandes rios que nós observamos aqui, que passam por essa região na superfície e que merece uma atenção especial justamente pelo cuidado que se deve ter com a preservação desse recurso. E aí, então, falando especificamente da Amazônia, aqui nós temos, né, ela ocupando aí, como eu disse, grande parte do território brasileiro, da Bolívia, do Peru, do Equador, Bolívia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então, essa é a área do bioma, né, amazônico. E aí nós vamos ter, então, ela sendo um importante, digamos assim, fornecedor de umidade para a atmosfera no mundo, uma vez que as chuvas dessa região, que surgem primeiramente pela umidade do Oceano Atlântico, que é transportada para o continente com os chamados ventos alísios, que depois a floresta, recebendo essa umidade, ela mesma vai se retroalimentar por um mecanismo chamado de evapotranspiração. Então, a grande quantidade de vegetação que contém essa umidade, ela diariamente sofre esse processo de evapotranspiração, isso com relação também ao intenso calor que existe naquela região, o que faz com que ela acabe, né, sendo responsável também pelas chuvas em grande parte da região centro-sul do Brasil e até mesmo de países aqui ao sul do território brasileiro. Uma vez que a Cordilheira dos Andes impede que essas massas de ar carregadas vão em direção ao Oceano Pacífico, então elas fazem esse movimento e retornam em direção ao continente na região centro-sul aqui do nosso território. E aqui, então, alguns exemplos, né? Observem que, infelizmente, nos últimos anos, esse desmatamento que havia começado a diminuir na região, a perda de floresta primária, na região amazônica, ele volta a aumentar, e não só no Brasil, mas também em países vizinhos, como o caso da Colômbia. E, com isso, nós temos o risco, né? O aumento do risco do chamado estresse hídrico, ou seja, a pressão sobre os mananciais de água que podem gerar também secas graves aí no nosso território. Então, nessas cores mais escuras aqui, no mapa do Brasil, nós temos as áreas que têm o maior risco de sofrer, então, com secas aí entre 2011 e 2040. E aí, por fim, então, nós estamos vivenciando, nesse momento atual, grandes queimadas na região do Pantanal e da Amazônia, né? E esse problema, como nós vimos, as massas de ar elas se deslocam, ele não fica retido somente naquela região. Ele acaba atingindo outras regiões do país. No ano passado, por exemplo, a cidade de São Paulo ela sofreu um dia com isso, né, com a chegada de grande quantidade de fumaça que cobriu a cidade num dia em que o céu estava aberto, limpo, e aí, de repente, essa grande nuvem de fumaça que foi da região da Amazônia em direção ao estado de São Paulo, cobriu a cidade de São Paulo, deixando bem evidente, né, que esses problemas eles não ficam retidos no local onde eles ocorrem, mas eles se dispersam, principalmente nesse caso, pelo movimento das massas de ar na atmosfera. E aí nós temos o agravamento, né, da desertificação, que é consequência também do aumento do uso, né, da pressão sobre a água que eu havia comentado anteriormente. Então observem, né, que o total na cor laranja aqui do consumo de água, da retirada de água para consumo da população mundial, ele vem aumentando, principalmente aí para a irrigação e para os setores da indústria.
Bom, então é isso, pessoal. Vocês puderam observar na aula de hoje aí algumas das principais características do meio físico natural, dos ambientes naturais do continente americano, desde a América do Norte até a América do Sul. Vimos como as atividades humanas, elas impactam, né, esses ambientes naturais. Então nós vimos, por exemplo, a questão da chuva ácida, da poluição marinha, da devastação das florestas, que está relacionado também às queimadas, que nós vimos por último aqui, que tem gerado uma grande pressão também sobre os recursos hídricos, uma vez que, por exemplo, florestas como a floresta amazônica têm uma grande importância no ciclo das chuvas que alimentam esses territórios. E aí nós temos um outro problema, não só o problema natural, mas essas áreas elas também fornecem as chuvas que alimentam o agronegócio. Vocês viram nesse último gráfico que a maior parte da água que é gasta, que é consumida pelo ser humano, é justamente na irrigação de lavouras. Ou seja, se nós aumentamos a pressão sobre a água, além da água que nós consumimos diretamente, nós estamos afetando também as áreas de produção agrícola do nosso território. E aí nós podemos ter problemas como o aumento da fome, a escassez de produtos alimentares também, não só dos recursos hídricos. E você, como que você se relaciona com o meio ambiente no seu dia a dia? Você pensa sobre essas questões? Então, reflitam sobre isso, assistam também às aulas de História e Língua Portuguesa. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Um abraço e até mais.